numéricos. Os intervalos, quando a gente fala em intervalos reais, a gente está falando do conjunto dos números reais, né? Então, vamos para mais uma aulinha, que é esta aqui. Vamos lá. Então, o que seriam esses carinhas aí, os intervalos reais, né? Coloquei algumas afirmações para a gente pensar um pouco, né? O tempo entre um período de aula e outro. Então, tipo, a minha aula começa agora às 11h30, vai até 12h20. 50 minutos. O tempo entre uma badalada de sino e outra. Aqui em Salto Grande, moro perto da Matriz. A cada meia hora toca o sino. Espaço entre as fendas de uma grade. Deixa eu pensar, um portão com grade, o espaço entre as fendas. O espaço de tempo entre duas épocas. Então, a gente sai lá do feudalismo e vem parar aqui agora, no pós-modernismo. Quanto tempo? O espaço de tempo entre duas oscilações sonoras. A distância entre dois pontos. O que a gente pode dizer quanto a essas afirmações? São todas, representam intervalos. Intervalo de uma aula e outra, intervalo de uma badalada e outra. Intervalos, e esses intervalos são compostos por números. Então, a gente fala intervalos numéricos. E na sua grande maioria, esses intervalos numéricos são compostos por números reais, os conjuntos dos reais. Nós vimos lá na nossa aula passada que eu tenho número real, eu tenho racional, irracional, natural, inteiro. O real engloba todos esses carinhas aí. Então, eu coloquei a definição aqui de intervalos numéricos. São subconjuntos do conjunto dos números reais. Uma reta ali, ó. A distância entre os dois pontos, qualquer sobre uma reta, representa o intervalo numérico. Então, aqui no nosso vermelhinho aqui, então, esse meu intervalo, ele começa no 2 e vai até 1. Então, os números que estão aqui fazem parte do nosso intervalo. Aí, você pode pensar em números inteiros, que daí entraria o -1, o 0, o -2 e o 1. Ou você pode pensar aqui também pode entrar o 0,5, o menos 0,5. Você pode, como está nos reais, você pode englobar todos os números, vamos dizer, os quebradinhos da vida, eles entram aqui também, tá bem? E aí, coloquei a definição pra gente, olha lá. Em matemática, um intervalo real é um conjunto que contém cada número real entre dois extremos indicados, podendo ou não conter os próprios extremos, que é o que a gente vai ver, intervalo aberto, intervalo fechado. Eu coloquei aqui como exemplo, ó. Um conjunto cujos elementos são maiores ou iguais a -3 e menores ou igual a 2. Então, ele está nesse intervalo, ele vai do -3 até o 2, sendo x um elemento qualquer que está aqui no meio. Como que a gente representaria numa reta real isso aqui? Eu ia colocar uma reta, ia colocar aqui, faz de conta que é uma reta, tá, gente? Aqui o -3, a gente pinta uma bolinha, a gente pinta a bolinha, que nós vamos ver que a gente fala que é intervalo fechado, porque tem esse sinalzinho de igual aqui, então significa que o número faz parte, e até o 2. Que a gente pinta a bolinha também, porque tem um sinalzinho aqui. Então, todos os números que estão aqui fazem parte desse intervalo. Então, esse x, ele pode ser qualquer número aqui no meio, pode ser o 0, pode ser o -1, pode ser um positivo. Então, a gente representa ou uma reta real, ou a gente pode representar assim, ó. Esse intervalo começa no -3 e vai até o 2. Assim, assim, ou dessa maneira aqui. São as três formas que nós vamos ver. Aí, então, nós vamos ver os tipos de intervalo que existe, e lá na frente eu estou colocando exemplo de cada um deles também, ó. Por descrição, então a gente coloca lá, x pertence aos números reais, essa barrinha, como eu falei, significa tal que o x está entre A e B. A gente fala em intervalo aberto e deixa a bolinha, assim, sem pintar, quando a gente vai para a reta real, significa que nem A nem B fazem parte da resposta. Então, vamos supor assim, eu tenho uma reta, vamos supor que o horário das nossas aulas está entre 6 da manhã
e termina às 5 da tarde. O intervalo das nossas aulas não está aqui? Tá, começa às 7h50 e vai até 3h50, não é? Então, percebe que os 6 da manhã e os 5 da tarde não fazem parte do horário das nossas aulas. As nossas aulas estão aqui nesse intervalo de tempo. Entende o que eu quero dizer? Quando os extremos não fazem parte da resposta, mas a minha resposta está aqui no meio. Então, a gente pode representar por notação. A gente coloca assim, os colchetinhos para fora. Ou a notação mais usual é quando a gente coloca entre parênteses, A, B. Parênteses significa que é o intervalo aberto. E o colchetinhos para fora aberto e o colchetinho para dentro, o intervalo fechado. Exemplo aqui, ó. O intervalo fechado, quando a gente vai representar na reta real, a gente pinta as bolinhas, tá? E escreve colchetinhos fechados. Então, no caso das nossas aulas, se eu fosse representar no intervalo fechado, seria como? Começa 7h50 da manhã e termina, 15h50 da tarde. É o intervalo das nossas aulas. Aqui, ó, o 7h50 faz parte da resposta e os 15h50 também. Então, por isso que a nossa bolinha é fechada. Então, as três formas de representar: na reta, por notação e por descrição. Por descrição seria como, professora? Aqui você ia colocar 7h50 menor ou igual a x, menor ou igual 15h50. É sempre o menor que você usa. Menor ou igual. O x está nesse intervalo. Ele é maior do que esse, menor do que esse. O intervalo ele pode ser aberto à esquerda e fechado à direita. Então, bolinha aberta na esquerda e fechada na direita. Ou seja, aqui no caso, o A não faz parte da minha resposta, mas o B faz parte, tá? Por notação, como eu falei, você pode escrever assim, ou a forma mais usual que aparece nos livros ultimamente é A, B. Parênteses no A, porque é aberto, colchetes no B, para dentro, porque é fechado. E aqui o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Aí aqui é o contrário, né? Bolinha fechada no A e bolinha aberta no B, tá? Então, é um outro esquema. Então, quando eu falo intervalos, existem esse aqui, mas tem aqueles também que se iniciam e não terminam. Esses intervalos aqui, nós chamamos eles de finitos. Eles têm início e têm fim. E existem os intervalos que nós vamos ver lá na frente, que são os infinitos, que são aqueles que começam no número e vai até um outro número. Que seriam esses aqui, ó. Que a gente chama, nesse caso, são os intervalos reais infinitos. Olha lá, aqui. Fechado em A e vai até o infinito. Então, a gente coloca o símbolo de infinito e a gente coloca mais infinito. Por quê? Porque está no lado direito de A. Agora, quando, no caso aqui, o fechado em B, quando o infinito vem para o lado esquerdo, a gente usa o termo menos infinito. Então, mais infinito quando é para a direita e menos infinito quando é para a esquerda. Tá? E aí eu posso ter... E sempre o infinito, ele é um intervalo aberto, porque a gente não sabe que número que vai terminar. Dá um exemplo aqui, professora. Tá, um intervalo real aberto em A. Então, a gente vai dizer a história da humanidade começou com, vamos colocar aqui, o nascimento de Cristo, que foi o nascimento, então o ano zero, até a gente vai saber quando o mundo vai acabar. Existem teorias, mas nós não sabemos. Então, se a gente for pensar quanto tempo tem o mundo, vamos supor, a partir do nascimento do Cristo, começou em zero e vai até o mais infinito, porque a gente não sabe quando vai terminar. Tudo bem? Então, esses são os intervalos que a gente chama de infinito. Então, tem para a direita e tem para a esquerda. Calma que a gente vai ilustrar mais para frente e vai ficar mais claro isso aqui, tá? Exemplos, eu coloquei exemplos aqui, ó. O primeiro, x pertence a real, tá? Que o x está entre 2 e 5, é um intervalo aberto. Por quê? Na descrição, quando eu não coloco o tracinho aqui embaixo, é aberto. Aqui, a gente coloca os colchetes
para fora. Na reta real, como ficaria isso, gente? Eu ia colocar 2, 5, bolinha aberta, e a minha resposta está nesse intervalo aqui. No segundo, é intervalo fechado? Como eu sei, os colchetes estão para dentro. Então, as três formas de representar, ó, assim, assim e assim. Então, para dentro, colchetes aqui bonitinho, sem intervalo fechado, entre menos 1 e 4, como que vai ficar na reta. Menos 1 pintadinho, 4 pintadinho, e a minha resposta está aqui no meio. Beleza. Nossa, esses negócios feios, professora, pode ter 2/5? Pode, como eu falei que é números reais, eu posso usar número em fração, eu posso usar número decimal, né? Então, aqui, ó, eu tenho fechado à esquerda. Por quê? O colchetes, eles está para dentro, aqui o colchete está para fora. Como que ficaria na reta real isso? Faz de conta que é uma reta. Então, 2,5 fechadinho e no 7 aberto. É só isso, professora? Só isso. E o quarto exemplo, ele está fechado, nossa, raiz de 2 é um número real? É um número real, tá? Fechado à direita. Então, eu venho aqui no menos 1/3. Como você sabe que é aberto, que a bolinha é aberta, professora? Porque aqui, ó, não tem o sinalzinho embaixo e aqui o meu colchete está para fora. No raiz de 2, o colchete está para dentro e tem o sinalzinho. Então, eu sei que ele é fechadinho no raiz de 2. O que que significa esse fechado mesmo, essa bolinha fechado, professora? Significa que a raiz de 2 faz parte da minha resposta. Ela pode ser a minha resposta. Então, alguns exemplos e agora falando em mais exemplos novamente, né? Então, os intervalos têm uma representação geométrica, como segue. Então, aqui, ó, aberto em A e B, a gente representa assim, ou assim como eu falei, no parêntese, nos parênteses. Nos vestibulares, nos livros mais novos, vocês vão encontrar essa nomenclatura. AB fechadinho, então, colchetes para dentro. Fechado em A e aberto em B, ou fechado em A e aberto em B, parênteses. Aberto em A, bolinha aberta e fechado em B, então, aberto em A, fechado em B. Do menos infinito até chegar em A, então, ó, quando eu falei, quando o infinito vem para a esquerda, a gente usa menos infinito. Poderia usar parênteses no menos infinito também. E do A até o mais infinito. Como eu falei, quando é para a direita, o infinito é positivo, que ficaria como? Estou aberto em A, estou até o mais infinito. Desse jeito aqui. Tudo bem? Então, as representações. Então, aqui, mais alguns exemplos também, né? Representação dos intervalos numéricos. Nossa, olha aqui, o tiozinho da vergonha. Calma, deixa eu até tomar uma água depois desse. Vamos lá. Considere a reta dos números reais. Então, ó, eu coloquei a bolinha fechada aqui, tá vendo? Ó, entre menos 1 e 2. Então, como que eu vou representar isso? Descrição, x pertence aos reais, tal que o x está menos 1, entre menos 1 e o 2. Então, o menor número vem aqui, o maior vem aqui. Pela bolinha ser fechada, a gente coloca um sinalzinho de igual aqui. Por notação, entre menos 1 e 2. E na reta real, como tá aqui. Tá bem? Então, as três representações dos intervalos. Então, esse é o primeiro modelo. O segundo é quando eu tenho intervalo fechado. Agora aqui é um exemplo, né? Aqui, então, a gente tem intervalo fechado, como nós já mostramos vários exemplos, né? Ó, entre menos 2 e 1. Tá aqui o exemplo. Quando o intervalo é aberto, então eu coloquei a bolinha aberta, olha lá. Tá vendo o que ele já colocou parênteses? Né? Então, entre menos 2 e 1. Por que eu preciso saber isso, professora? Opa, para poder dar a resposta das coisas, das funções e tudo mais que a gente vai ver mais para frente, eu preciso saber dar as respostas de forma correta, tá? Intervalo semi-aberto à esquerda. Semi-aberto por quê? Porque metade é aberto, metade é fechado. Então, na esquerda ele é aberto, na direita ele é fechado. Então, olha lá. Parênteses no menos 2, fechadinho no 1. Fica assim.
Semiaberto à direita, é o contrário. Eu estou fechado na esquerda e aberto na direita. Então, represento desta maneira aqui. Tudo bem? Intervalo que tende ao infinito, como eu falei, olha lá. Nós já vimos lá. Começou no 2 e vai até ao infinito. Então, as 3 maneiras de eu representar. Aqui, olha, nossa, que é? Isso aí é grego, professora. Eu coloquei em símbolos, né? A simbologia matemática. Todos os casos que pode aparecer, como eu coloquei lá já atrás com exemplo. Não vou colocar aqui para vocês, nesse momento, um exemplo de cada um, que a gente vai fazer exercício sobre isso. Mas está aí um resuminho de intervalos finitos e infinitos. Tá? Um resuminho aí. Eu coloquei alguns exemplos, obviamente, para a gente trabalhar, né? Não coloquei? Não, pera, eu vou pegar então, na outra aula, aguenta aí. Que seria a aula de amanhã, mas eu quero fazer alguns exemplos primeiro. Calma aí, vou parar aqui de compartilhar e vou colocar outra. Descartar. É a aula de amanhã, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Aula 5. Exercícios. Por favor, alguém fala se apareceu aí para mim, por gentileza. Apareceu, sim. Vamos lá, então. Ó. O exercício 1. Representar sobre a reta real cada um dos conjuntos. Então, eu estou na parte, né, da descrição e eu quero na reta real. Vamos lá, na letra A, ó, eu quero um intervalo que vai de 1 até 2, fechadinho em 1 e 2. Como que vai ficar, então? É só eu fazer uma reta. Como tem o sinalzinho de igual aqui, eu vou colocar 1 e vou colocar 2. E vou pintar esse intervalo aqui. Só isso, professora? Só isso. E se eu fosse representar através, né, da notação? Vou criar um outro exercício aqui. Na notação seria como? Colchetes fechadinho, 1, 2. Na letra B, ó, eu quero um intervalo real entre 0 e 3, ó. Como não tem o sinalzinho de igual, significa que a bolinha é aberta, entre 0 e 3. Então, reta, 0. Nossa, o meu 0 ficou menor que a bolinha. Faz parte. 3. Eu tô nesse intervalo aqui. Como que seria a representação, professora? 0, 3. Percebe que assim fica feio, por isso que a gente tem usado os parênteses, ou assim. Então, no mesmo intervalo, eu posso representar ele de 3 maneiras diferentes. E esse aqui, professora, aí você já complicou. Eu quero x, tal que x é menor ou igual a 0, ou x é maior que 2. Então, aqui eu vou ter 2 intervalos na mesma reta. Então, se x é menor ou igual a 0, eu vou colocar o 0 aqui fechadinho. 0 para cá. Ou x maior que 2. Percebe que no 2 é aberto. Ai, meu Deus. Volta. 2 é aberto. Então, a resposta da letra C ficaria assim, ó. Entre, né, menor ou igual a 0 ou maior do que 2. Então, o intervalo é aberto porque não tem o pauzinho aqui embaixo, né? Como que ficaria isso em intervalo? Aí você vai ter que fazer a união dos intervalos. Né? Nós vamos ver daí na próxima aula, né? Também. Então, eu colocaria assim, ó. Eu vim do menos infinito até o 0, união com o 2 até o mais infinito. Olha que bonito que ficaria essa representação em intervalo desse carinha aqui. Na letra D também eu vou ter 2 intervalos assim. Então, ó, eu tenho x entre menos 1 e 0 e tenho x maior ou igual a 3. Vamos lá, representar isso. Então, aqui é o menos 1 aberto. Coloquei em cima. Aqui, o 0 aberto.
E aqui, o 3. Para cá. Ficaria na reta real dessa maneira. E em forma de intervalo, como eu falei, criei mais um exercício. Então, a gente também tem que usar o símbolozinho da união. Então, eu vou começar lá no -1 e vou até o 0. E vou unir com, comecei em 3, com mais infinito. Professora, como que eu sei que é mais infinito e não menos infinito mesmo? Porque, ó, o infinito está para a direita. Quando o infinito está para a direita, ele é positivo. Quando o infinito está para a esquerda, ele é negativo, significa que tende aos números negativos. Isso que quer dizer ser negativo, né? Que mais infinito significa que tende aos números positivos. Tudo bem? Vamos para mais um exercício, olha lá. Agora que é o contrário, eu dei um intervalo e eu quero, na notação, e além da notação, eu quero na reta. Eu quero notação e reta. Vou começar até pela reta para a gente visualizar o que está acontecendo, ó. -1, fechado, até o 3, fechado. Então, pintadinho. -1 até o 3, esse carinha aqui. Então, em forma de notação, x pertence aos reais, tal que -1 menor ou igual a x menor ou igual a 3. O que eu quis dizer aqui? Que o x é um número que está entre -1 e 3. Então, essa é a notação. Então, até aqui é igual, ó. X pertence aos reais, tá ok. Tá. Aqui, como que fica esse? Fechadinho em 0 e aberto em 2. Então, fechadinho em 0, aberto em 2. Na notação, x pertence aos reais, tal que 0 menor ou igual a x menor do que 2. Ó, onde tem o 2 é intervalo aberto, então eu não coloco tracinho. No 0, o símbolo vem com tracinho, porque é fechado. Entre -3 e 4, mas aberto nos dois lados. Se é aberto nos dois lados, a bolinha é aberta nos dois lados. Então, nossa, que bolão, -3 e 4, tá? É nesse carinha aqui, né? E como que vai ficar? Vai ficar lá. X pertence aos reais, tal que -3 menor do que x menor do que 4. Então, percebe que aqui, ó, não coloquei o tracinho embaixo, porque significa que o -3 e o 4 não faz parte da resposta, e os demais números que estão aqui no meio podem fazer parte da minha resposta. E aqui, ó, eu vim do infinito até chegar no 5. No 5 é aberto também. Então, eu vim do infinito até chegar no 5. Ficou assim. Como que vai ficar aqui? X pertence aos reais, tal que x é menor do que 5. X é qualquer número menor do que 5. Não tem o tracinho, bolinha aberta, frisando aí, né? E aqui, ó, vai do 1 até o infinito, então aqui é o contrário. E a bolinha é fechada, porque o colchete está para dentro. Então, do 1 até o infinito. Olha lá, uma balada dizendo que é meio-dia para mim. Então, x pertence aos reais, tal que o x é maior do que 1. Maior ou igual a 1. Ficou desse jeito aqui, tá? Beleza. Vou parar por aqui, por esses dois exercícios, esses dois exemplos, porque na aula de amanhã eu vou fazer mais exemplos e mostrar operações com intervalos. Unir dois intervalos. O que seria isso, professora? Vamos supor que a gente viu lá união e intersecção, tá? Só para dar uma palhinha aí. Então, vamos supor que eu tenho esse intervalo aqui, ó, do -1, vou pegar exemplo aqui, ó, do -1 até o 3, é um intervalo, e o intervalo embaixo, do 0 até o 2. Então, do 0 até o 2. Aqui é aberto, 2. A minha pergunta é, qual que é a união dessas duas retas?
A união vai ser aonde os dois coexistem. Tudo bem? Ó, essa partezinha está presente, vamos dizer, tanto no intervalo A quanto no intervalo B. Então, A intersecção B, a resposta vai ser esse carinha aqui, que é o que a gente vai estar estudando amanhã, tudo bem? Mas eu vou parar por aqui, nesse momento. E vou chamar vocês aqui. Cadê vocês? Estão aqui. Vou parar a gravação.